Graça e paz! Eu sou o pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos falar sobre culto. No vídeo de hoje vamos falar sobre culto, adoração a Deus, por que nós temos que ir para a igreja, por que nós vamos para a igreja, quais os nossos objetivos quando entramos ali no templo para dedicar um momento das nossas vidas para Deus. E no vídeo de hoje eu queria abordar esse assunto que, como todos os outros, são de suma importância. Nós, cristãos, prestamos cultos a Deus. Nós temos aí dias pré-determinados para irmos à igreja. Nós prestamos culto a Deus não somente na igreja, mas em outros locais, como em células, que seria o culto em casa de outras pessoas. Nós também fazemos culto, às vezes, em praça pública, em forma de evangelismo. Então, existem várias formas de se cultuar a Deus e é sobre isso que eu quero falar através desse vídeo. E antes de tudo, se você é novo aqui no canal, eu quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, clica no botão aqui, inscreva-se, deixa o seu like, o seu comentário, isso vai ajudar bastante aqui para que esse vídeo venha a se proliferar e venha alcançar mais pessoas. E que assim como esses vídeos têm te ajudado e têm te edificado na palavra de Deus, esses vídeos vão ser usados para alcançar outras vidas. Esses vídeos vão ser usados para edificar outras pessoas e dar entendimento para elas acerca das coisas da palavra de Deus. Amém? Bom, eu queria começar, como sempre, trazendo o significado do que seria a palavra culto, porque muito podemos falar sobre isso, só que se não entendermos o significado central, às vezes estaremos falando coisas fora do contexto. Então, o significado de culto seria homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado, conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Então a palavra culto, o significado dela, ele é como se você se dedicasse um momento ali a adorar ou a homenagear uma divindade. Isso se caracteriza culto, simples assim, para nós entendermos a raiz da palavra e trazermos o significado real dela para as nossas vidas. Então, o cristão, ou seja, nós crentes, nós cultuamos a Deus, nós prestamos o culto ao Deus verdadeiro, mas não é somente aos cristãos que existe o momento de culto. Em todas as religiões existem ali os momentos para se cultuar aquela divindade ou aquele Deus ou aquela entidade que seja. E lembrando que todos nós devemos respeitar todas as religiões, tá? Então você cristão, você cristã, serva do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, nós temos a nossa obrigação aí e a nossa ética moral de respeitar todas as religiões. Porque é como Paulo disse, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então nós não temos que conflitar uns com os outros pelo fato das outras pessoas acreditarem em coisas diferentes das nossas crenças. Porém, nós temos que trazer aqui à luz da palavra de Deus o significado real das coisas a qual nós dizemos conhecer. E o culto em si é um momento onde nós nos dedicamos ali para adorar ao nosso Deus. Nós que somos cristãos, oferecemos ao Senhor a nossa adoração em um momento pré-determinado, ou muitas vezes, como seria correto em nossas vidas, adorar a Deus em todo o tempo. Essa seria a melhor forma de culto. Nós, cristãos, nós adoramos ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. E nós prestamos a Ele um culto. Nós dedicamos ali um momento da nossa vida, do nosso dia, seja no seu devocional, que é aquele momento seu particular com Deus, onde você está ali prestando o seu culto particular ao seu Deus, lendo a palavra, orando, cantando e ouvindo louvores em adoração a Deus. Nós estamos sempre nessa atividade e, consequentemente, nós vamos à igreja, que é o local onde nós nos reunimos ali em família, em um corpo só, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. E aqui eu queria trazer alguns pontos, como sempre, alguns tópicos aqui para nos ajudar a entender o que é isso, O que é um culto, o que é prestar culto, o que é e por que vamos para a igreja. E eu queria trazer um modelo de culto do Antigo Testamento. Nós cristãos vivemos na Nova Aliança, ou seja, nós vivemos cerca das recomendações e das palavras do Senhor Jesus Cristo, que veio e entregou sua vida por nós. E ali, através da pregação do Evangelho e com
consequentemente e posteriormente, os seus discípulos e apóstolos continuaram a sua boa obra e deixando ali sempre coisas escritas, né? Manuscritos, cartas, informações para que nós venhamos tomar como manual para nossas vidas. Lembrando que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é o nosso manual. Então aqui também achamos qual seria o modelo de culto. E no Antigo Testamento, o exemplo que nós temos disso, se nós pegarmos ali desde Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, se você for analisar minuciosamente, você vai ver num parâmetro geral, num contexto, que o culto é prestado no Antigo Testamento de uma forma um pouco diferente do que o culto prestado na Nova Aliança, no Novo Testamento. Porém, é um culto destinado ao mesmo Deus, ao Todo-Poderoso. E no Antigo Testamento nós vemos pessoas destinadas por Deus, por algum objetivo, indo ao deserto, concluir alguma obra, alguma missão que Deus predeterminou para a vida daquela pessoa. Exemplo disso, o pai da fé, Abraão, quando Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus dá a direção para Abraão sair daquele local e ir em direção ao lugar que ele vai mostrar. E, em consequência disso, Abraão ia andar muito por desertos. Porque a região da Palestina ali, aquela região montanhosa, ela é uma região que tem muitos desertos, ela é uma região que tem muitas montanhas, muitos vales, muitas regiões de lugares áridos. E consequência disso, não é porque Abraão estava no deserto que ele deixou de cultuar a Deus. Pelo contrário, Abraão ali, ele levantava altares para Deus, ele falava com o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tinha conversas com o anjo do Senhor, aparecia para ele. Então você vê ali que Abraão, mesmo no deserto, ele tinha esse contato e mantinha todas as vezes, ali todos os dias, uma frequência de adoração a Deus e de prestando culto ao Senhor. E nas nossas vidas não pode ser diferente. Só que também temos aí o modelo de sacrifício, que é o modelo da antiga aliança, do Antigo Testamento, onde Deus estipula, aí através do livro de Êxodo, Levítico em diante, Deuteronômio, Josué, você vê aí nesses primeiros livros que eu comentei, Êxodo e Levítico, é onde Deus começa a dar para Moisés ali as leis. E, em consequência das leis, entra o sacerdócio para poder, o Senhor Todo-Poderoso, para poder perdoar os pecados dos homens, através de sacrifícios de animais. E também temos aí o templo, que é feito na época do rei Salomão, filho de Davi. O primeiro templo de adoração a Deus é feito por Salomão, filho de Davi, na época do seu reinado no povo de Israel. Porém, antes de se ter um templo fixo, o Senhor Deus ele era adorado através das tendas no deserto. Então não é porque a pessoa não está no local correto ou esperado que ela vai deixar de adorar a Deus. Isso nos ensina uma lição. Muitas vezes não é porque estamos felizes ou tristes que vamos adorar a Deus. Nós adoramos a Deus porque nós queremos com Ele ter uma intimidade, um relacionamento pessoal. Lembrando que Deus ele é um Deus todo-poderoso, majestoso, grandioso, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que ele quer ter um relacionamento pessoal com o ser humano. Uma coisa que chama atenção, como eu acabei de falar que Deus é um Deus pessoal, existe no Antigo Testamento e no Novo Testamento os jejuns. As pessoas que se abstinham de alimentos ali por um período pré-determinado para poder estar se ligando em Deus, para poder ali estar se aproximando mais de Deus, ou seja, matando a sua carne. Então o jejum ele é uma prática que faz parte desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então no Antigo Testamento nós temos aí o povo que adorava no deserto, que fazia sacrifício e que posteriormente teve um templo para poder prestar esse culto a Deus, e o jejum fazia parte. Se você ler ali o Antigo Testamento, você vai ver que muitas vezes, muitas batalhas, Deus determinava que o povo fizesse jejum para que aí sim pudesse ter a vitória dessas batalhas, certo? Então nós vemos que o jejum, a adoração dentro do templo, fora do templo, o culto a Deus, ele é uma forma de aproximação ao Deus Todo-Poderoso. E no Novo Testamento nós temos o mesmo culto a Deus, porém com outras práticas de outras formas diferentes. Aqui no Novo Testamento nós já vemos uma reunião com um grupo de pessoas. Sim, quando no Antigo Testamento é feito o templo através de Salomão, rei de Israel, sim, muitas pessoas se juntavam nesse templo. Mas antes disso, como eu falei, era muitas vezes no deserto, em lugares assim. No Novo Testamento nós vemos uma reunião com muitas pessoas. Nós vemos que dentro dessa reunião o que tinha? Tinha oração, pregação, louvor, tinha jejuns, que era uma prática do Antigo Testamento que foi trazida para o Novo Testamento e para a Nova Aliança. Então o jejum ele é uma prática que o cristão,
o crente da nova aliança que serve a Jesus Cristo, ele deve continuar praticando, porque é uma prática que veio desde o Antigo Testamento e não foi abolida de forma nenhuma. E além disso, nós temos as operações dos dons espirituais, que aí é onde o Espírito Santo de Deus opera em nós para que edifique a sua igreja. Eu já vou falar mais sobre a edificação da igreja. Então nós temos aí do Antigo Testamento ao Novo modelos de culto, de adoração ao mesmo Deus. Nós temos aí o povo de Israel, nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos toda a história dos patriarcas que adoravam a Deus. E quando Jesus Cristo vem na terra e deixa os seus discípulos e apóstolos, através dos seus evangelhos, escritos pelos apóstolos de Jesus e as cartas apostólicas, nós temos ali a direção, nós temos as instruções para continuar prestando um culto. Elas mudam sim de uma para outra, porém o objetivo ali é o mesmo. É trazer ao homem a aproximação de Deus. É trazer Deus para próximo do homem, Mesmo que Deus já esteja próximo do homem, mas aproximar a carnalidade, a humanidade, aquilo que está em nós que precisa ser mudado, trazer para perto de Deus, que é santo, poderoso, digno, acima de todas as coisas. Então o objetivo do culto é aproximar o ser humano da presença de Deus. O objetivo do culto é trazer o ser humano para perto de Deus, adorando assim a divindade superior, suprema, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a dúvida que nós temos é: por que devemos prestar um culto a Deus? Por que devemos cultuar a Deus? Isso é uma pergunta muito importante. Você já parou para pensar? Eu acho que você já deve ter se perguntado, ou alguém já perguntou para você, por que nós devemos cultuar a Deus ou prestar um culto a Deus? Primeiro que ele é um Deus todo-poderoso, certo? Ele é o todo-poderoso, ele é o verdadeiro Deus e está acima de tudo e de todos. E segundo que nós, como naturezas pecaminosas e humanas, nós caminhamos sempre para satisfazer a nossa carne. E o que nós devemos fazer, na verdade, é encher o nosso espírito de adoração e de busca constante a Deus, para que aí venhamos nos aproximar da presença de Deus. O culto é a forma que o ser humano tem de se aproximar em adoração a Deus. Então, a forma que nós temos de nos ligarmos a Deus, através da leitura da palavra, da oração, através da comunhão dos irmãos, um culto racional a Deus, nós nos aproximamos. E nós trazemos a nossa natureza pecaminosa e carnal para próximo da presença de Deus. Deus quer uma relação pessoal do homem para com ele. E nós temos o exemplo disso no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8. Olha que interessante. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nós vemos aqui o momento em que a mulher peca e assim entrega para o homem comer do fruto proibido. E este é o momento que se vê onde Deus está ali descendo na terra, no jardim, para falar com o homem. Ou seja, o Senhor aqui, ele descia para se aproximar e falar com o homem, de forma pessoal. Então nós vemos aí Deus agindo de forma pessoal com o homem, mesmo ele sendo a suprema divindade, o supremo todo-poderoso. Então isso mostra para nós que a intenção de Deus, a vontade de Deus era de sempre estar próximo de nós e ter uma relação interpessoal conosco. Então você vê aqui que Deus ele descia na brisa do dia, muitas traduções diz ao entardecer Deus descia. Não se sabe se isso era todos os dias, porém nós sabemos aqui que é o mais importante, que nós entendemos que Deus ele quer essa aproximação e esse relacionamento. Então é por isso que nós prestamos um culto a Deus. É por isso que nós vamos à igreja, é por isso que nós cultuamos, que nós adoramos, que nós nos reunimos a todos para prestar um culto racional a Deus. Sendo assim, já responde uma próxima questão que seria: por que vamos para a igreja? Por que nós cristãos vamos à igreja para adorar a Deus? Essa questão já é respondida com um tópico anterior, porque Deus ele quer que nós, como seres humanos caídos e pecaminosos que somos, tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. Assim, através do culto a Deus, nos juntando ali com outras pessoas, nos reunindo ali no espaço com outras pessoas, temos ali uma aproximação ao Deus Todo-Poderoso. Assim nós trazemos o nosso homem, o nosso eu, para próximo daquele que é santo, digno e eterno. E nós, como igreja, ou seja, quando nós nos reunimos, nós somos a igreja. E a igreja ela é formada por muitas pessoas, assim como um corpo, ele tem vários membros. Ou seja, a minha mão, por exemplo, ela tem 5 dedos.
Então, o que o dedo indicador faz, o mindinho ele não faz. O que o meu braço faz, a minha perna não faz. Então essa é a ideia da igreja, é ser um corpo e cada um faz parte desses membros e cada um tem uma função sendo o corpo de Cristo, sendo a igreja de Cristo. E isso está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5. Olha que interessante. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Olha que interessante, Paulo ele deixa claro aqui que nós, cada pessoa ali dentro da igreja, faz parte de um membro ali, para o mesmo corpo que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Você é um membro da igreja e esse membro ele tem uma função. Da mesma forma que a mão, o braço, a perna, o olho, o nariz, a boca, enfim, cada um tem uma função pré-determinada para nossas vidas. Então nós, como igreja de Deus, como corpo de Cristo, nós temos uma função ali dentro da igreja. Esse é um dos pilares e um dos motivos pelo qual nós nos encontramos e nos reunimos para cultuar a Deus. Que interessante, não é mesmo? Então nós temos sim um porquê de nos encontrar. Muitas vezes ali mais do que um dia na semana nos encontramos na igreja com os irmãos, com os membros e ali nós adoramos a Deus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, falando da adoração a Deus, nós observamos na fala do Senhor Jesus, sempre inclui mais de uma pessoa. Quer ver? Lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 19 e 20, olha o que Jesus fala. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que interessante. O Senhor Jesus aqui ele dá a ideia de mais de uma pessoa. Ou seja, quando falamos de culto, não falamos no singular, mas sim no plural. Então ele fala aqui que onde estiver mais de uma pessoa ali no meio, por causa do nome dele, ele estará presente. E aonde 2 pessoas ligarem na terra em oração a Deus, alguma coisa, algum propósito, será ligado e será feito por Deus. Olha que interessante. Nós vemos então a importância de estar perto dos nossos irmãos, de estar cultuando a Deus com os nossos irmãos. Trazendo esse princípio, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que você já deve ter ouvido falar disso. É bíblico ser desigrejado? É bíblico não ir à igreja para poder ali estar reunido com os irmãos? Será que eu ou você, nós podemos ou devemos cultuar a Deus sozinhos? Quando nós falamos do assunto de desigrejados, ou seja, quando nós estamos falando ali de um momento de adoração a Deus individual, singular, nós vemos o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Olha que interessante o autor de Hebreus, o que ele fala. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós vemos aqui o autor de Hebreus falando e deixando claro que não é para nós deixarmos de nos reunirmos. Então já cai por terra este assunto, ou essa tese, ou essa ideia de ser desigrejado. Ah, mas eu fui machucado na igreja. Ah, mas eu fui decepcionado na igreja por alguém. Felizmente, a igreja é formada por pessoas. E pessoas que estão buscando o seu aperfeiçoamento em Deus. E nós, como pessoas, sendo em qualquer área de nossas vidas, nós erramos. E não é porque estamos dentro da igreja que não vamos errar. Eu e você, com certeza, já passamos por situações que nos magoou, que nos chateou. Aonde houver pessoas, vai ter problemas, vai ter desavenças, vão ter ali contendas, vão ter opiniões adversas. Isso faz parte do ser humano, isso em qualquer área. Lembre-se que a igreja é formada por muitas pessoas. Somos assim então o corpo de Cristo. Então sim, vai acontecer situações muitas vezes que vai acabar nos magoando. Mas nós não devemos nos apegar a isso. Cristo nunca decepciona o ser humano. Porém, o ser humano às vezes decepciona ele mesmo. Eu acho que você, se parar para pensar, vai lembrar de momentos que você se decepcionou com você mesmo. Mas quando olhamos para Cristo, não existe. Porque em Cristo não tem margem, não tem forma de decepção. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos vendo nele a total perfeição. Então nele nós temos que colocar a nossa esperança e não no próximo.
Esse é o problema das decepções, porque ao invés de irmos cultuar a Deus, nós estamos ali prestando atenção no que está acontecendo em volta, e muitas vezes isso rouba de nós a adoração que deveria ser destinada a Deus. Então nós não podemos parar de cultuar e querer deixar crescer em nosso coração esse sentimento de ser desigrejado, de fazer cultos singulares, cultos sozinhos, porque um dia eu fui machucado ou por algum motivo ou por alguma situação fui ferido na igreja. A igreja é formada por pessoas e enquanto estiver pessoas ali reunidas, vai ter problemas e vai ter situações ali adversas. Nós estamos buscando ali todos juntos o aperfeiçoamento em Deus através do seu Espírito Santo em nossas vidas. Então por isso não podemos deixar de cultuar e de se reunir ali na igreja com todos os irmãos. Então, para concluir essa ideia de culto ou de adoração a Deus, ou do porquê que nós vamos à igreja, porque nós devemos ir à igreja, qual é a ideia central de toda a Bíblia? É a adoração ao Deus Todo-Poderoso e a redenção do homem para com esse Deus. E essa redenção, ela não é feita no singular, ela é feita no plural. Nós vemos então que a ideia central é que o Deus Todo-Poderoso, ele resgate os homens que estão caídos. Ou seja, não é um homem só, são aqueles todos que estão caídos, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então a ideia de Deus é que ele resgate a humanidade e que a humanidade tenha com ele e entre si um relacionamento pessoal e próximo. A ideia da Bíblia, ou seja, a ideia da palavra de Deus é que todos que tenham o mesmo pensamento vivam próximos um dos outros, vivam ali ajudando um ao outro, edificando um ao outro. Essa seria a ideia central, onde Deus resgata o ser humano caído e coloca para conviver próximo dele, do lado dele, ter uma convivência pessoal, um momento ali de adoração mútua, um momento onde o homem ele está próximo do Deus Criador e através disso outras pessoas também tendo esse relacionamento mútuo com Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, olha que interessante. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha que interessante aqui, no Antigo Testamento nós vemos essa ideia de que é melhor nós estarmos reunidos com mais de uma pessoa do que estarmos sozinhos. Primeiro, porque nós juntos de alguém produzimos mais. E juntos de alguém, se porventura eu for cair ou você for cair, se nós estivermos juntos, um ajuda o outro a se permanecer de pé. Ou seja, quando você está no momento de produção, em duas pessoas você produz mais. E também, se porventura você estiver desanimado, estiver caindo com alguém do seu lado, você já não vai cair, porque essa pessoa vai te ajudar a ficar de pé. Então essa é a ideia central do porquê nós prestamos culto a Deus, do porquê nós vamos à igreja a adorar a Deus, do porquê nós devemos prestar um culto racional a Deus e nos juntar ali como igreja para glorificar o nome deste Deus Todo-Poderoso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o propósito central de culto. Eu espero que você seja edificado através desse vídeo, que o Senhor Jesus venha nos ajudar a todos os dias prestar um culto racional a Ele e que a nossa vida venha se aproximar a Deus e que nós venhamos ter sabedoria em Deus para prestar um culto racional e assim sermos edificados pelo Seu Espírito. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Eu queria pedir para você, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui na tela e eu queria pedir para você me seguir lá no Instagram. Lá eu também posto conteúdos relacionados sobre a palavra de Deus com mais frequência. Lá você pode me acompanhar um pouco mais de perto falando da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que você venha crescer em graça e em virtude na palavra de Deus e que cada dia mais o seu culto seja racional e direcionado para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.